Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vanderlei Magalhães e estou aqui pela IMG Curso para passar o melhor conhecimento técnico na área de rede de distribuição para você. Hoje a palavra da vez é transformadores. E esse equipamento é eletromagnético que funciona sob a ciência indutiva. A gente vai estar falando um pouquinho sobre os seus componentes, a forma com que ele é montado e qual é a realidade normativa em relação à concessionária Coelba. Vem com a gente, vamos conhecer um pouquinho mais desses elementos. O que é um transformador e por que você falou no plural? Como bem falado anteriormente, nós utilizamos aqui dentro inúmeras bobinas, justapostas e paralelas, de alguma forma isoladas entre si, consequentemente banhado a óleo mineral ou a outros tipos de isolantes. Um dos mais conhecidos hoje é o epóxi ou a seco. Dentre esses elementos houve inúmeras evoluções. O que chama atenção e é uma grande negativa, porque quando falamos de transformadores, esse equipamento ele transforma, modifica a linha e faz relações com diferentes tipos de grandezas elétricas. Lembra as grandezas? Potência, tensão, corrente e até mesmo resistência. Esses elementos são utilizados das mais diversas formas, desde filtros até mudanças de relações de transformações nessas grandezas elétricas. O que é que a gente tem que entender particularmente em relação a este equipamento que vocês estão vendo? Isso é um transformador potencial aéreo. Esses transformadores são utilizados pela concessionária acima do solo. Primeiro momento que nós temos aqui é a relação de entrada e a relação de saída. Vamos entender, hoje esse transformador está ligado aqui numa linha de distribuição, com a tensão operacional de 3.800 volts e a tensão de isolação de 15 kVA. A mesma, na realidade, vai efetuar a ligação primária desse transformador. De antemão, ao ligarmos um transformador ou qualquer equipamento ligado à Coelba, nós temos que interligar diretamente com um cabo de cobre. Perceba! Uma relação também interessante da linha de distribuição é que é o mesmo cabo que interliga o sistema de proteção do equipamento não pode estar interligado diretamente ao cabo. Isso está ligado a uma ciência física que nós chamamos de ponto de fusão. Os cabos eles têm uma densidade a nível de temperatura, conhecido como têmpera. A mesma na realidade, devido ao alto calor provocado por alguma intempérie, um curto-circuito, ou uma sobrecarga, poderia estar fundindo-se diretamente ao elemento. Descendo desse primeiro momento, percebo que eu tenho um grupo de chaves fusíveis e ela é proporcional à quantidade de buchas do meu equipamento. Eu quero que vocês entendam que o mesmo, ele vai fazer a relação direta, se ele é monofásico, bifásico ou trifásico, pelas buchas, chamamos de buchas de alta. O mais conhecido, na verdade, é que são buchas de média tensão. Olha para cá, uma bucha, duas buchas, três buchas. Então, eu tenho um transformador aqui trifásico. Só para entendermos essa interligação desse elemento, então nós saímos primeiramente lá da via primária, descemos ali com uma pré-conexão em cabo de cobre, alimentamos a proteção. Olha para cá, nós estamos utilizando neste caso aqui chave fusível, os fusíveis do tipo H, eles são chamados não retardantes, ou seja, realmente em qualquer negativa relacionada a curto ou sobrecarga, eles desativam de forma direta, com a intenção não de proteger a linha, é de proteger o equipamento. Pronto. Vanderlei alimentou a fonte da chave e, claro, vai sair quem? Na carga da chave, que é o borne inferior. Olha para cá, galera, olha para que coisa interessante. Ele alimentou o borne inferior, alimentado também com cabo de cobre. Esse cabo aqui ele está apenas como efeito pedagógico. E aí sim alimentou a bucha primária, que é a bucha chamada, por nomenclatura, de H. Então, H1, H2 e H3. A nomenclatura dessas buchas
né, normalmente no meio técnico, é a nível primário, a nível H. Teremos buchas secundárias também, que é a saída da relação de transformação, que está aqui, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? O mais grave aí, elas são chamadas de X, né? Vamos entender. Primeiro momento que ele efetuou a alimentação, o que é que nós constatamos? O equipamento é alimentado diretamente, somente por tensão, só por tensão. Nós não temos neutro nesse equipamento ainda, né? A relação de alimentação do transformador é somente por fases. Então nós temos lá fase A, fase B, fase C, onde a fase A alimenta H1, onde a fase B alimenta H2, onde a fase C alimenta H3. Vanderlei, você questionou algo interessante. Cadê o neutro desse equipamento? Né? Cadê o neutro dessa linha? Galera, a concessionária Coelba não trabalha com neutro a nível primário, né? Nós trabalhamos normalmente com fases. Então, as fases alimentam esse elemento e através da interligação interna, chamada ligação Y, né? Essas três bobinas que eu falei para você que tem aqui, mostraremos essas bobinas em algum outro momento. Elas são interligadas entre si, né? O que é interligar? É pegar a bobina A, pegar a bobina C, pegar a bobina B e interligar entre si. E claro, entre esses três pontos eu vou ter um ponto em comum. É uma ligação em Y. E esse ponto em comum, adivinha quem é? O neutro. O neutro nasce aqui dentro desse equipamento e é o que vai efetuar a questão do diferencial de potencial, ou DDP, que é a relação de tensão coerente aqui dentro, para de alguma forma sair aquelas tensões comerciais que você já conhece. 127, 220, né? O correto é 127, 254, ou 254, 380, ou 254, 440. O vulgo direto do 220 começou realmente com um fator considerado positivo a nível de queda de tensão. Essa margem, na realidade, acabou popularizando o 254 como 220 e o 127 como 110, né? Mas tecnicamente as tensões de comerciais da Coelba é 127, 254, 254, 380 ou 254, 440 em algumas regiões locais. Voltando para cá agora, só a gente pegar um pouquinho dessa baixa. Olha lá, como está mostrando para vocês aí, a bucha de baixa tensão. Essa é a bucha de baixa tensão, ela está aqui atrás. Essa bucha de baixa tensão, como esse é um transformador trifásico, a relação de saída dela vai ser o quê? 3 fases e um neutro. Beleza? Vanderlei, como chama-se esse elemento? Você vai ter ali X0, né? Que é a bucha do neutro. Você vai ter X1, que é a primeira fase. Você vai ter X2, que é a segunda, e X3, que é a terceira. Vanderlei, qual é a tensão em comum entre elas? Todas essas 127. Nós estamos falando, galera, com padrão e raciocínio e normativa neoenergia, principalmente aqui no Nordeste. Então, a relação direta, né, das tensões comerciais sai ali. Eu quero fazer um 127. Vai pegar um neutro, que é X0, e vai pegar X1, ou X2, ou X3, escolhe somente uma fase, e você vai ter 127 na sua medição comercial, residencial ou industrial. Vanderlei, eu quero 220, então, ou 254, você vai pegar as duas fases, X1 e X2, e vai pegar um neutro. Quero no 380, eu quero um trifásico, então, X1, X2, X3 e X0, né? Beleza, todo mundo entendeu o que é que o equipamento ele faz uma relação de transformação. Ele transformou média tensão a nível de 13.800 volts em baixa tensão, né? Com as saídas comerciais aí de 127, né? 254, 380. Beleza, vamos falar um pouquinho mais da proteção desse equipamento. Então você aprendeu aqui chave fusível em cima. Beleza, a gente vai fazer uma aula somente de chaves fusíveis para vocês. Mas o que acontece aqui, ó? Quando ele alimentou a bucha, né, primária H1, H2 e H3, nós sabemos
que o nível de indução, o nível de campo e até mesmo de atração magnética desses equipamentos, eles são gigantes, né? Seja ela por descargas atmosféricas ou até por indução de proximidade. Indução de proximidade, claro. Entendam que o campo magnético nessas redes, eles são interativos e podem interagir molecularmente com qualquer espaço, com qualquer ambiente. Entenda que a eletricidade, ela é material. Em tese, às vezes pode existir construções paralelas com distanciamento entre 200, 300 metros, ou até relações de outras intempéries. E o campo magnético pode ser influenciado. Pensando nisso, entra a segunda proteção do equipamento, que é o protetor de descarga atmosférica, conhecido também como para-raio. Esse aqui é o velho para-raio, né? Explicando um pouquinho sobre o mesmo, o para-raio é interessantíssimo, né? Se você parar para observar geologicamente, né, a gente para entender que a corrente, ela quer o quê? Ela quer a terra. Eu sempre faço a brincadeira e digo, quando você morreu algo parecido, o que é que você imagina? Você imagina ir ao céu. E a corrente elétrica, o sonho dela final é ir para onde? Para a Terra. Trabalhando esse raciocínio lógico e simples, o cara desenvolveu através do conhecimento geológico, né? E acabou efetuando o que? Para-raio. Nada mais aqui dentro, né, existente na sua formação, são elementos que estão na proximidade do magma. Então, quando a corrente elétrica ela se intera e se aproxima diretamente deste elemento, ela vai ver uma das últimas camadas, ela sente uma das últimas camadas que vai levar ele àquele apogeu magmático, né? Então, o para-raio tem essa atratividade por conter material que vai levar ela diretamente ao solo. É bem funcional. Então, quando há uma sobrecarga deste elemento, né, a sobrecarga pode variar entre 10% e 15%, a relação também normativa, ela não é em BR 5410, isso é uma variável direta de concessionárias. Então, dentro desse fator, quando há ali o que nós chamamos de fator nominal, esse fator nominal, ao nível de segurança, o que é que acontece? Essa corrente elétrica, ela se exacerba diretamente jogando aonde? No para-raio. E claro, o para-raio interligado diretamente ao solo, né? Galera, fator de aterramento, ele é simples, né? Segue normalmente ainda, principalmente resoluções industriais. A Coelba segue um procedimento muito próximo. Normalmente o aterramento desse transformador vai se dar em qual ponto, meu amigo? Olha para cá. O aterramento nada mais é, inicialmente, pontuado a interligação em curto-circuito desses para-raios. Perceba comigo, o cara vai interligar o para-raio A ao para-raio B e ao para-raio C. Quando eu interligar o para-raio A e B e C, vai gerar um ponto em comum, ó. Ou seja, apenas um condutor. Estão observando? Esse condutor, ele vai ser interligado diretamente para a passagem de quem? Do neutro do transformador. Depois que ele passou pelo neutro do transformador, você tem que observar que é um campo bem maior também, que precisa, né, desse espectro, que é a carcaça do equipamento. Quando ele desceu do neutro do transformador, ele passou por onde? Olha para cá. Pela carcaça do equipamento. A carcaça é relativa, né? Existem transformadores de várias marcas, modelos, né? Mas e aí, interessante é que você passou pela carcaça. Ao passar pela carcaça, a gente vai ter interação aqui direta agora com os acessórios que efetuam o aterramento. Esse primeiro elemento que você está vendo aqui, eu tocando, esse aqui é o aço cobreado. Aço cobreado é um aço com banho de cobre. E após isso, você está vendo a interligação aqui direta, né? Ele utilizou aqui um conector do tipo Ampact, interligando o processo e descendo o poste até o solo. Isso. Ele desceu o poste até o solo, tá vendo aqui uma haste, né? Eu vou estar explicando para vocês. O fator também é negativo, o processo é pedagógico. Mas quando ele desceu a cabeça da haste, ele está usando aqui um conector ATR, ó. Dá um foco ali no conector ATR. Beleza? E ele conectou a mesma. Só falando da relação direta de aterramento desses equipamentos,
é bem relativo. A Coelba ela assume hoje, a nível de equipamentos, como transformadores, religadores, reguladores de tensão, banco de capacitores, uma série de equipamentos, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, no mínimo o uso de 3 hastes, né? Então é colocado 3 hastes ao nível do solo, né? Fora do raio da rede, né? Ela não pode estar dentro da rede, elas têm que estar fora da rede. Já falou de campo magnético, de indução, de uma série de processos, que você já racionaliza isso, né? Então ela é colocada fora do raio da rede, né? Da relação da linha, e ela é colocada com um mínimo de 3 hastes, sendo que a profundidade dessa cava, né? Desse alongamento aí para ser colocado dessas hastes, é de 50 centímetros de profundidade. Então, o camarada vai cavar uma média de 50 centímetros de profundidade e vai estar colocando a sua primeira haste com 1 metro, a sua segunda com 3 metros e a sua terceira com 3 metros. Ou seja, uma vala de 7 metros. Né? Aquele velho picarete, né? Serve para isso. Né? Você vai cavar a valinha de 7 metros, vai com 50 centímetros de profundidade e sua primeira haste vai estar com a distância de 1 metro a partir do poste, a segunda com 3 e a terceira com 3. Né? As hastes normalmente ainda seguem também a normativa NBR 5410, uma média de 2,40 metros. Não é admitido o corte da haste, né? Caso geologicamente o solo ofereça uma resistência mecânica, é estudado outras possibilidades. Em vias de regra, eu quero que vocês entendam que calcular um aterramento não é simplesmente normatizar. A Coelba já tem muito tempo no Nordeste, já conhece geologicamente os elementos, né, que o formam e constitui um aterramento padrão e com qualidade. Mas o aterramento normalmente tem que ser calculado, tem que se medir a resistência do solo e aí, de fato, se fazer uma projeção ideal, né? Cada processo com o seu processo. Até então, esse é um transformador de forma direta. Não pode esquecer aqui da plaquinha, né? Essa plaquinha chamou a atenção. Isso também, galera, é uma normativa Coelba. Todos os equipamentos da Coelba, imagine qual forem, né? Até simplesmente uma chave fusível, que ela pode se tornar um equipamento, não somente uma proteção, dependendo da realidade como ela foi colocada. Todos esses elementos, eles possuem uma placazinha de identificação, né? Constando aí particularmente de letras e números. Funciona como uma identidade, como um CPF, funciona aí, logicamente, como as coordenadas deste elemento, né? Proporcionando uma questão de logística, segurança e comunicação entre a operação e a administração. Beleza? Nossa aula fica por aqui. Agradeço mais uma vez e segurança sempre.